O Semana Esportes está de volta aqui pela TV A Semana, sempre lembrando que nós estamos nas redes sociais, no facebook.com/TV A Semana, disponível para você aí o nosso programa e os outros conteúdos da TV A Semana disponibilizados para que você possa assistir a nossa programação em qualquer parte do Brasil e do mundo. O meu primo Anderson, que mora em Maricá, na região dos Lagos. Pode falar com o sotaque dele lá, será que fica com raiva não, hein? Pode. Região dos Lagos. Lagos. No Rio de Janeiro, está sempre assistindo a nossa programação. Um abraço para ele. Grande flamenguista, né? Tem bom gosto, né? Bom, é o seguinte, vamos aos resultados do Campeonato Brasileiro deste final de semana da Série A do Brasileirão. No sábado, por falar em Flamengo, né? O Flamengo decepcionou sua torcida, recorde de público no Maracanã, 59.680 presentes e em torno de 51 mil pagantes foram ao maior estádio do mundo para assistir essa partida entre Flamengo e Grêmio, e o Tricolor Gaúcho colocou água no chope rubro-negro aos 46 minutos do segundo tempo, marcando o gol com o Luan, né, jogada do Fernandinho, que jogou no Atlético, tocou para o Luan, passou pelo Chicão, passou pelo Marcelo, o João Paulo chegou como quem não quer dar bote, né, e aí o Luan tocou na saída do Paulo Vitor para frustrar aí esses 60 mil rubro-negros que estavam no Maracanã. 1 para o Grêmio, 0 para o Flamengo. No sábado, nós tivemos também no sábado a vitória do Santos por 3-1 sobre o Vitória, do nosso Ney Franco, né, que parece que não vem se encontrando realmente à frente do comando técnico da equipe rubro-negra da Bahia. Chapecoense e Goiás empataram em 0-0. E agora destacando as partidas de domingo, Fluminense e Cruzeiro empataram em 3-3. O grande jogo do domingo, no próximo bloco a gente vai falar com mais detalhes, trazendo inclusive os gols, né, dessa partida. São Paulo 2-0 no Sport, o Pato mais uma vez bem, né, concluindo aí, marcando gol na equipe do Tricolor. Galo 1, Botafogo 0, o Atlético muito desfalcado venceu o Botafogo lá no Horto, e o Criciúma empatou com o Corinthians em 0-0. O Corinthians foi ao sul do país e, segundo o Mano Menezes, está bom, né? Empate 0-0, está satisfeito com o empate. Clube Atlético Paranaense 1, Palmeiras 1, né? O Verdão conseguiu um empate aí fora de casa, o Palmeiras não vive um grande momento. Bahia 0, Curitiba 0 e Internacional para decepcionar, né? Inter 2, Figueirense 3, jogo no Beira-Rio. O Inter perdeu em casa e com isso o Cruzeiro está nadando cada vez mais de braçada nesse Campeonato Brasileiro, André. A gente vai destacar o Cruzeiro com mais ênfase no próximo bloco, mas está complicado, né? Quando o Cruzeiro tropeça um pouquinho, os clubes que podem apanhá-lo na tabela de classificação também tropeçam, e aí, ó, o Cruzeiro está deitando e rolando no Brasileirão. Como diz, fazer nosso dever de casa, né? A gente tem que fazer depois de 7 rodadas sem vencer, ontem conseguiu um empate. Mas a gente não é culpado dos outros times que estão mais abaixo. A incompetência alheia não é culpa do faz o dever de casa, né? Mas futebol é assim. Quem esperava ontem o Corinthians empatar o Criciúma, né? Quem esperava do Inter perder dentro de casa. Aí esse resultado do Inter é surpreendente, né? Nós citamos, né, na sexta-feira aqui, Jorge, sobre essa decadência desse resultado negativo do Inter, tanto na Copa do Brasil, como na Copa Sul-Americana e agora no Brasileiro também. Jorginho, o que você destaca desses jogos aqui? Lembrando que a gente vai destacar o Galo no bloco posterior, mas os demais jogos aí dessa rodada do Brasileirão, o que você vai enfatizar? O destaque é o Corinthians, né? Que empatou 0-0 com o Criciúma lá, acha que tá bom demais, né? O Mano Menezes falou, né? Acha que tá bom no G4, demais, tá né? satisfeito com o G4, né? Tá satisfeito com o G4. O Inter, né? Que perdeu em casa, também entrevista de jogadores lá, acho que perdeu a grande oportunidade de ganhar um jogo, mas mais importante é que tá no G4. E o Flamengo, né? Que depois dessa arrancada aí do Pofechô, né? Tropeçou em casa. Você sempre fala mal do Filipão, é? Mas a verdade é que foi um grande jogo. A torcida do Flamengo teve ali o tempo todo apoiando o time. Não ganhou o jogo. O Flamengo, a gente sabe, fala que é uma equipe que está indo jogando no ritmo do seu torcedor, mas falta qualidade, né? E isso ele esbarrou numa equipe mais bem treinada, mais bem preparada, porque o Grêmio é a base ainda do futebol passado, o Flamengo está se montando agora. Então o Flamengo esbarrou e não conseguiu fazer o resultado que interessava, que era a vitória. O Filipão montou aquela retranca, né, que dificultou muito o Flamengo a criar oportunidades de gol, né? Até criou algumas, mas o Grêmio estava muito fechado e surpreendeu no contra-ataque. Surpreendeu e no finalzinho do jogo, quando ele colocou o Fernandinho, que é um jogador que tem um arranque muito, que corre muito, tem um bom drible, e o Fernandinho entrou e desequilibrou, porque ele movimentou mais no setor esquerdo do campo ali,
E numa jogada que ele fez, onde ele tirou 3 jogadores praticamente para jogar, ele deixou o ataque em condições de finalizar. Aliás, ele colocou o Luan também, né? Foram 2 substituições feitas pelo Filipão, fugindo às suas tradições. Né? Ele colocou 2 jogadores de frente, né? Mesmo estando retrancado o tempo todo. 2 e esses jogadores participaram do gol, velozes. Velozes e de habilidade, né? E isso fez com que o Flamengo não aguentasse no finalzinho. Ali faltou um pouco de concentração também. O Nil está aqui, ele sabe que se não houver uma concentração desde a hora que inicia o jogo até na hora que termina, porque o gol ele sai com fração de segundo. Ele sai com fração de segundo. Para você construir outro placar depois fica muito difícil. Então faltou concentração também no finalzinho do jogo ali e o Flamengo acabou perdendo. Ô Nil, o que você destaca dessa rodada do Brasileirão? Tem acompanhado os jogos? Quais as suas impressões sobre o Campeonato Brasileiro de 2014? Olha, eu tenho acompanhado bastante, sim, Léo. E eu vejo o futebol brasileiro hoje, ele não está num patamar, ele está intermediário. Ele não está muito ruim, também não está excelente, mas está intermediário, de para baixo, não para o nível de médio para baixo, não para cima. O Cruzeiro, destaque. Se sobressai, né? Está sobressaindo. É uma equipe que está mais tempo junto, os jogadores se entendem melhor. Há um carisma muito grande com o Marcelo Oliveira, uma junção, então o grupo está acompanhando, né? Então o Cruzeiro tem 2 equipes, uma jogando e a outra esperança, né? Qualquer oportunidade que entra, o nível continua alto rendimento, alto nível, fica de alto nível. Então o Cruzeiro está sobressaindo. Esse jogo contra o Fluminense foi um jogo atípico, onde quem tem mais qualidade, no caso do Cruzeiro, é um time mais concentrado, mais centrado para vencer, porque o Cruzeiro está sempre focado, o único objetivo é vencer. Eles não estão, um jogador fica nervoso, mantém um equilíbrio emocional o tempo todo, mantendo a posse da bola, mantendo muito bem o adversário, controlando o adversário nas oportunidades, nos contra-ataques, ele é fatal. Ele sai, os atacantes frios, mas sabem muito bem o que eles querem. E o equilíbrio do Cruzeiro é impressionante. É impressionante. Você vê que o Cruzeiro sofre um gol e continua equilibrado. E os jogadores se mantêm estáveis, né? Aquela confiança é tão grande que eles sabem que vão empatar e virar a partida a qualquer momento. Você vê, ontem, por exemplo, o Cruzeiro abriu o placar, o Fluminense chegou 2-1 e o Cruzeiro manteve a tranquilidade, né? A qualidade é tão grande que os jogadores sabem que tem muito potencial e podem mudar o resultado da partida. Não, com certeza. Você vê que o Marcelo Oliveira, destacando o trabalho do Marcelo Oliveira frente à equipe do Cruzeiro. Foi bem no Curitiba, veio para o Cruzeiro. Não era aceito, não era muito aceito, mas com o tempo, com toda a simplicidade, com a humildade, o profissional que se fez respeitar pelos resultados. É verdade. E os próprios jogadores também veem no Marcelo Oliveira. A torcida do Cruzeiro não queria ele. Não queria. Porque tem raízes atleticanas. Né? Justamente. E ele conquistou todo mundo com potencial, com competência e com muito trabalho. Né? Mas como profissional do futebol, do esporte, ele não pode olhar a camisa. É o trabalho, a profissão dele é aquela. Ele tem que estar sempre estudando, sempre querendo mais, manter uma equipe sempre unida. O foco de disputas não pode sair. Né? E aquele paizão, é um cara que conversa com um, ele conversa com o outro, ele está sempre ligado, diretoria e jogador, mais com um grupo de jogadores, tanto que ele tem o Cruzeiro nas mãos. E os jogadores, aqueles que quando muda um jogador, segue um alto rendimento. Então o Cruzeiro, se toma um gol, eles não desesperam, fica tranquilo, continua fazendo o trabalho da melhor maneira possível e automaticamente, naturalmente, o resultado aparece. E tem um critério muito justo que é o da meritocracia, que é dar ao jogador a oportunidade quando o jogador merece, né? Então, se o jogador está treinando bem, está se destacando, merece ser utilizado na equipe principal, tem essa coisa de nome, né? O Júlio Batista já passou pela seleção, banco. O Borges jogou no São Paulo, banco. Quem vai jogar, o Marcelo Moreno está muito bem, vai jogar o Marcelo Moreno. Quer dizer, isso aí ele vai ganhando também a confiança dos atletas, né? Com certeza. Que o futebol é momento, o atleta que se tiver melhor naquele momento, ele deve ser aproveitado. Se ele é aproveitado, o resultado aparece. Se o resultado aparece, você vai cobrar o quê? Tá ótimo. É isso que o clube precisa. É isso que o futebol brasileiro precisa. De confiança, de qualidade para cima e tudo. E o trabalho tem que ser bem feito. Jorginho. Só, André, eu tenho que falar alguma coisa ainda com essa nhaca aqui do meu lado ainda. Eu estou secando, estou fazendo a minha parte, secando esse time do Cruzeiro. Não está funcionando, não está funcionando. É igual você viu o Nil falar aí, né?
não vai adiantar Troca de secar. secador. Né? Tá difícil, né, André? Não seca não, Joel. Você é só um auto-secante, não precisa secar não. Ô, Léo, mas na verdade é o seguinte, é muito difícil também a gente ter um time que sempre tem a mesma concentração em 7 ou 8 rodadas seguidas. Então, no caso do Cruzeiro ontem, ele oscilou durante a partida, a concentração que vinha mantendo nos jogos anteriores, ele deu oportunidade para o Fluminense crescer durante a partida. O Cruzeiro, no segundo tempo, teve chances claras para matar o jogo pela falta de concentração, pelo falta de ser individual em alguns momentos, não ampliou o placar que seria 4-2 ou até mesmo 5-2. Bom, baseado nisso, naquele velho ditado, quem não faz, leva. Foi coroado aí no finalzinho do jogo, o gol do Fluminense, não deu tempo de reverter o placar mais. Mas, para concretizar, em homenagem ao meu amigo Serginho, Sérgio Filho, valeu pelo empate aí e bora pra frente. No próximo bloco, a gente traz os gols desse empate do Cruzeiro com o Fluminense em 3-3 no Maracanã, para cerca de 30 mil pessoas. Quer dizer, o Maracanã, sábado e domingo, ele levou a campo, né, os times do Rio de Janeiro levaram a campo quase 90 mil pessoas, o que para os patamares atuais é um negócio interessante, né, impressionante. A gente vai destacar. Vamos trazer o gol da vitória do Galo sobre o Botafogo. E o Ameriquinha na segunda divisão, foi derrotado pelo Vasco, jogando em São Januário. Aliás, jogando no Horto, né? Jogando em casa, no Estádio Independência. A gente traz os detalhes na sequência, depois do intervalo, aqui no Semana Esporte. Até já.